Ascensão através de habilidades. Episódio 38. Quinto nível, o Deus da Vitória, Baltazar, 3. Carga e Fúria. Estas eram habilidades que não tinham aparecido até agora. Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam ficado surpresos e hesitantes por causa de seus efeitos desconhecidos, mas Taizan era diferente. Ele tinha conhecimento. Taizan imediatamente atacou Latran. Com isso, Latran ficou bastante surpreso. Presumivelmente, ele pensou que Taizan hesitaria diante de uma habilidade desconhecida. A ponta da espada do orc vacilou. No entanto, ele imediatamente recuperou a compostura e desembainhou a espada. Clang. Uma forte força podia ser sentida através da espada, e seu braço foi preso instantaneamente. Na verdade, isso é um absurdo. Essa grande diferença era impensável. Foi uma força monstruosa. Este não era literalmente um monstro que pertencia ao quinto andar. Equivalia a dizer que um jogador normal não deveria lutar contra isso. Mas Taizan não era um jogador normal. 3 habilidades foram ativadas assim que ele começou a lutar contra Latran. Sede de batalha, melhorou toda a velocidade de ação, poder de ataque e defesa ao lidar com inimigos formidáveis, e, desprezar os poderosos, também concedeu um bônus de estatísticas ao lidar com inimigos formidáveis. Por ser uma situação de 1 para 1, o duelo justo também foi ativado, o que aumentou suas estatísticas. O Lorde Duende lhe concedeu muitas coisas. Taizan confirmou o aumento em suas estatísticas. Devido à ativação das 3 habilidades, todas as suas estatísticas aumentaram em cerca de 20. Este foi um aumento de quase 30%. Taizan correu em direção a Latran. Clang. Desta vez, ele não recuou. A força deles era perfeitamente igual. Latran brandiu sua espada descontroladamente. Seu movimento foi como se ele estivesse convidando um ataque, e Taizan respondeu da mesma forma. Não havia razão para perder a oportunidade de atacar sem nenhum fardo. A janela de danos começou a rolar. Em um instante, mais de 200 danos foram infligidos. Os olhos de Latran brilharam. A espada larga moveu-se rapidamente. Agarrando-o com as 2 mãos, ele atacou em linha reta. Latran ativou Heavy Strike. Latran ativou Ignorar Deslocamento. Foi a mesma greve de antes. Tinha até uma grande lacuna. Foi um ataque desajeitado que poderia causar dano significativo se bloqueado e contra-atacado. Porém, Taizan não bloqueou e imediatamente criou alguma distância. A espada grande cortou o ar inutilmente e Taizan sacou seu cajado. Você ativou Fireball. Uma chama disparou em direção a Latran. Fireball era um bom feitiço, mas era mais uma história nos estágios iniciais. Com as estatísticas de Latran, ele poderia facilmente evitá-lo. No entanto, Latran se esquivou desnecessariamente da bola de fogo. Taizan, como se soubesse que isso iria acontecer, já havia puxado seu arco. Bip bip bip. Flechas foram disparadas. Com agilidade superior a 100, dezenas de flechas preencheram o espaço entre eles num instante. Nessa chuva de flechas, onde não havia espaço para se esquivar, Latran foi forçado a mover sua espada. Clang clang. Com um movimento da espada larga, todas as flechas caíram. Embora seu ataque tenha falhado, Taizan permaneceu composto. Foi Latran quem exibiu uma expressão confusa. Você sabe de alguma coisa? Talvez. Taizan guardou seu arco. Charge era uma habilidade que permitia o uso de habilidades específicas. E Raid, que causava mais dano quanto mais golpes acertava. Heavy Strike era uma habilidade que poderia ser usada para causar danos inimagináveis no momento do impacto. Além disso, ignore o deslocamento. Normalmente, nenhum dano era avaliado quando as armas colidiam, mas a habilidade Ignorar Deslocamento poderia contornar isso. Se Taizan tivesse bloqueado normalmente sem saber de nada, ele teria perdido metade de sua saúde. No entanto, Taizan sabia. Ele sabia que não deveria bloqueá-lo. Mesmo que ele bloqueasse um ataque menor como uma flecha, o golpe pesado seria desperdiçado. Latran segurou nervosamente sua arma. Ele teria ganhado uma vantagem significativa normalmente. Mas devido à resposta perfeita de Taizan, ele foi o único que sofreu danos. Essa tática não funcionará. A partir daqui, foi o verdadeiro negócio. Latran moveu sua espada com uma expressão séria e uma esgrima quase perfeita se desdobrou. Taizan rebateu e, após vários rounds, Latran percebeu. Você não tem nenhuma habilidade com espada. Latran sorriu e moveu a espada. Uma técnica no seu limite se revelou. Como ele disse, Taizan não tinha as habilidades adequadas. Porém, Taizan enfrentou seres com mais de 9 habilidades. Ele havia desenvolvido contramedidas suficientes. Taizan jogou seu corpo na direção da ponta trêmula da espada de Latran. Você ativou o contador. Seu corpo se moveu automaticamente para responder à habilidade do oponente. Ele aproveitou a brecha e esfaqueou a coxa do adversário. O rosto de Latran ficou colorido de surpresa. A duração do contador terminou. Em vez de bloquear a espada apontada para sua cabeça, ele se esquivou. Você ativou o flow. O ataque distorceu sua trajetória e atingiu o ombro de Taizan. Uma ferida apareceu no peito de Latran. Você recebeu 43 de dano. 45 de dano a Latran.
O dano foi trocado. Um sorriso apareceu nos lábios de Latran enquanto ele puxava bruscamente sua espada larga. Latran ativou Heavy Strike. Heavy Strike era uma habilidade que não poderia ser capturada por Flow. Taizan criou distância enquanto a espada zumbia perigosamente perto de seu nariz, e ele imediatamente plantou o pé no chão. Você ativou a aceleração. Com o dobro da velocidade, ele mergulhou em Latran, que ainda não havia recuperado o impulso do golpe. Ele enfiou a espada no peito de Latran. 56 danos a Latran. Kagang. A admiração tomou conta do rosto de Latran, que empurrou Taizan para longe. Você usa habilidades como se fossem técnicas de espada. As ativações de habilidades foram perfeitamente sincronizadas, sem 1 centímetro de lacuna, como se fossem seus próprios membros. Foi realmente um uso ideal. Eu os uso a metade da minha vida. Taizan respondeu e cortou com sua espada. Latran balançou-se para desviar. Latran ativou Heavy Strike. Você ativou Heavy Strike. Jeong. Ambos usaram Heavy Strike, e aquele que usasse mais mana e habilidades prevaleceria. Taizan pressionou Latran e continuou com sua saúde. Não houve esgotamento da saúde. Mana também era abundante. Se ele ganhasse aqui, ele subiria de nível e se recuperaria completamente. Então não houve necessidade de economizar mana. Taizan, que tomou sua decisão, avançou. Ele esfaqueou com a espada, golpeou com o escudo e empurrou com o ombro. Latran também respondeu. Ele estocou com o cabo de sua espada larga e pressionou com seu corpo volumoso. A saúde de Taizan caiu rapidamente, mas a de Latran diminuiu ainda mais. Taizan desviou a arma que Latran brandiu. Teong. 1. O efeito do pergaminho de feitiço gravado. O braço de Latran foi levantado bem alto. Taizan cravou a espada diretamente em seu peito. Você ativou a aceleração. Ele atacou de sua posição atual enquanto a aceleração era julgada mesmo neste estado entrelaçado. Latran foi empurrado para trás pela força de Taizan e acabou batendo na parede. Kueung. Tosse. Latran vomitou sangue e Taizan sacou a espada e recuou. A batalha acabou. O arrependimento encheu o rosto de Latran. Eu deveria ter lutado puramente. Tentei algo barato e só sofri uma derrota. Teria levado mais tempo se Latran não tivesse usado Charge e Raid e apenas respondesse puramente com esgrima e Heavy Strike. Porém, Taizan, conhecendo todas as habilidades, poderia facilmente contra-atacar. Foi por isso que foi ainda mais simples. Mas foi uma luta bastante satisfatória. Esta é uma morte suficientemente honrosa. Latran, com uma risada alegre, lançou um único orbe. Obrigado. Esta é uma recompensa para o vencedor. A vida desapareceu do rosto de Latran. Vá, guerreiro, aproveite a vitória. Latran fechou a boca. Sua alma partiu de seu corpo. Você matou o chefe do 5º andar. Você obteve a recompensa básica, espada decorativa espetacular. Você entendeu os elementos ocultos do 5º andar. Você obteve a recompensa. Seu nível aumentou. Você obteve uma runa de força. Baltazar está muito satisfeito. Ele havia vencido. O 5º andar estava acabado. Ele havia liberado o julgamento de Baltazar. Em resposta a isso, inúmeras mensagens surgiram na sua frente e Taizan começou a resolvê-las com cuidado. Em primeiro lugar, recompensas por subida de nível. A saúde aumentou em 30, a força em 7, a agilidade em 5 e a mana em 4. Como ele lidava principalmente com orcs, o aumento na força e na saúde foi perceptível. Depois, a recompensa por derrotar os inimigos. Saúde aumentada em 20, força em 5 e agilidade em 5. O bônus para a ascensão da alma era saúde 10, força 6, agilidade 4, mana 3. E com o desejo de vitória, a saúde aumentou em 20. Força 4, agilidade 4. O total foi saúde 80, força 22, agilidade 18, mana 7. Foi um aumento incrível para uma única vitória. E Latran era um monstro nomeado que usava habilidades. O bônus Soul Ascension foi ativado novamente. Seu bônus de ascensão da alma foi ativado. A proficiência de Heavy Strike aumenta em 5%. Seu bônus de ascensão da alma foi ativado. Você obteve a habilidade de ativação especial, Carga. A proficiência de Heavy Strike aumentou e ele também obteve a habilidade Charge. Habilidade de ativação especial, Carga. Consumo de mana, 4. Proficiência, 1%. Você pode aumentar o poder de uma habilidade específica. Uma breve descrição. Poderia ser usada em conjunto com outras habilidades, e foi uma habilidade que se tornou útil a partir do meio do jogo. E a recompensa básica do 5º andar. Espada decorativa espetacular. Poder de ataque mais 5. Espada decorativa, inutilmente afiado. Seu poder de ataque era 5, então estava no mesmo nível da espada de Laquiratas. Além disso, era pequeno o suficiente para caber apenas uma mão. Isso significava que ele poderia usar espadas com as 2 mãos. Nada mal. Honestamente, não havia grande necessidade de escudo agora. Em vez disso, era mais benéfico aumentar o poder de ataque empunhando 2 espadas e matando os inimigos mais rapidamente. Satisfeito, Taizan conferiu as outras recompensas. Ele decidiu adiar a recompensa secreta. Era comum verificar essas recompensas por último.
Havia uma entidade que estava inquieta porque não conseguia distribuir recompensas. Baltazar está muito satisfeito. Ele quer lhe dar uma recompensa digna. Dava para perceber que mesmo pela janela do sistema ele estava satisfeito. O fantasma resmungou como se fosse ridículo. Sim, claro, ele está feliz. Quem mais poderia fazer algo assim? Monstros no quinto andar com mais de 100 em todas as estatísticas. Se não fosse Taizan, um jogador normal teria morrido sem sequer passar do quarto andar. A área de influência de Baltazar diminuiu. Baltazar lhe dá uma recompensa. Você recebeu o Cinturão do Espírito de Luta. Você concluiu o teste avançado. Seguem recompensas adicionais. Você obteve uma habilidade especial de ativação constante, prova de vitória. Baltazar propõe a você um contrato de apostolado. Eu não vou aceitar isso. Taizan recusou imediatamente. Em vez disso, Baltazar pareceu exultante com esta resposta. Baltazar está satisfeito com sua escolha. Isto pode significar que ele pensou que os peixes que escaparam pareciam maiores ou que ele poderia preferir aqueles que reconheceu não aceitarem tão prontamente. Baltazar está aguardando sua próxima reunião. Você recebeu o título, reconhecido. A enorme presença estava indo embora. O fantasma respirou fundo e Taizan começou a verificar. Cinturão do Espírito de Luta. Poder de ataque mais 3. Cada vez que você paga respeito, saúde e mana se recuperam em 5. Um cinto que Baltazar concede apenas àqueles que ele reconhece. Claro, é bom. Um cinto. Era um equipamento que você poderia adquirir bem tarde. Além disso, muitos deles costumam ter estatísticas medíocres, tornando difícil encontrar uma boa. Com cara de satisfeito, Taizan colocou o cinto. Os deuses eram seres que davam recompensas definidas. Valeu a pena o trabalho duro. E a habilidade de ativação constante. A prova da vitória. Habilidade especial de ativação constante. Prova de vitória. Proficiência. 1%. Você superou e provou sua força. Escolha uma estatística para aumentar constantemente. Isso significa que minhas estatísticas aumentarão cada vez que eu ganhar? Embora o conteúdo exato precisasse ser verificado, parecia significar isso. Nesse caso, a habilidade que ele precisava para definir essa habilidade era clara. Mana. Prova de vitória está definida como mana. Mana sempre foi melhor em maiores quantidades. Para Taizan, mana era mais importante que força ou inteligência, ao contrário de outros jogadores. Embora a proporção tivesse que ser verificada, foi definitivamente uma vitória. Uma habilidade que aumentava as coisas por si só, sem se preocupar com isso, sempre foi a escolha correta. Depois, a recompensa da sala secreta. Com a mudança do labirinto, uma caixa foi colocada na sala do chefe. Dentro havia uma pequena adaga. Lâmina da automutilação. Uma lâmina reversa que só machuca o usuário. Você pode consumir saúde para armazená-la. É uma espécie de poção? Taizan imediatamente cortou o braço com ele. Quando o sangue começou a escorrer, a lâmina o absorveu rapidamente. Saúde consumida, 20. Saúde armazenada, 20. Uma proporção de 1 para 1. Considerando as perdas, esse item ficou no topo. Poderia ser muito útil em emergência se fosse preenchido com antecedência. Foi bastante satisfatório como recompensa da sala secreta. Ele passou muito tempo verificando as recompensas. Mas ainda não acabou. Ainda restavam muitas recompensas. Taizan verificou a runa do poder que Latran lhe deu por último. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.